Paulo Pimenta conosco, como em todas as sextas-feiras, para ajudar a gente a ler mais e melhor e nos dar dicas valiosas de leitura. Paulo, bom dia de novo. Bom dia, Ariane. Bom dia a você que está nos ouvindo. Fico muito feliz de estar aqui. Sexta-feira tem sido um dia muito especial. Tenho gostado bastante de ter essa troca aqui com vocês, poder trazer um pouquinho mais do universo literário, falar sobre novos autores e também os autores mais antigos, né? A gente traz hoje um autor muito interessante, mas a gente chega lá daqui a pouquinho. É isso aí, a gente está adorando também esse bate-papo, mas eu começo, como a gente sempre traz um tema mais geral no comecinho, te falando sobre uma polêmica que acabou estourando aí nessa semana nas redes sociais sobre o preço alto dos livros. Muita gente atribuindo os baixos índices de leitura do nosso país ao elevado valor de muitos dos livros que estão disponíveis. Que polêmica foi essa e como é que está desenrolando essa história? Pois é, Ariane, isso tomou as redes sociais nessa última semana. Na semana passada, o Felipe Neto havia feito um comentário no Twitter dele falando sobre os livros, o preço alto. Ele começava dizendo que está na hora da gente falar sobre o preço de livro, que a gente precisa de uma população leitora, mas está cada dia mais difícil. Ele deu o exemplo de que ele comprou 3 livros por R$ 170 e ali ele mostrou a indignação dele e disse que toda vez que ele fazia recomendação de livro, os comentários que ele mais recebia eram: adoraria, mas está muito caro e pena que eu não posso comprar. E aí o Felipe Neto fala que o livro jamais deveria se tornar um artigo de luxo e inacessível. E aí isso gerou uma grande discussão no Twitter, entre os usuários da rede, uma discussão que eu também cheguei a ouvir em mesas de bar de restaurante nesses últimos dias. E acaba que ele tem um pouco de razão, sim. Os livros são caros, né? Existe toda uma cultura em torno disso. A gente vê os preços aumentando, mas também o livro é caro para quem, né? A gente precisa fazer esse recorte social que tem no Brasil, assim. Para classe A e para classe B, o livro não é caro. Será que por isso que ele está no preço que está? Porque para uma pessoa de classe C, realmente, você vai comprar um livro. A gente teve uma pesquisa mostrando que a média de livro, do preço do livro agora entre maio e junho de 2023, ficou em R$ 43,18. Talvez não seja caro para algumas pessoas, mas para outras famílias esse dinheiro é muito importante. Você vai comprar um pacote de arroz, um pacote de feijão e quem sabe ali um óleo se pegar uma Sim, promoção. você tem que escolher, né? Você vai fazer escolhas. Então, essa pesquisa mostra que teve esse valor médio, mas também tem uma outra pesquisa mostrando que o preço médio do livro teve uma queda real. Ou seja, desde 2011 para cá, o preço do livro, mesmo que ele tenha aumentado, ele não acompanhou a inflação. Então, era para o livro ser ainda mais caro se ele tivesse sido reajustado, pela inflação. E pensando nisso, a gente teve a aprovação, né, na Câmara do texto da reforma tributária na última Sim. semana. E o livro manteve, os deputados fizeram um trabalho muito grande para isso, e a gente conseguiu manter a imunidade tributária sobre os livros. E para isso eu fui atrás do presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, o deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, e pedi para ele mandar uma mensagem para a gente sobre isso. Vamos ouvir agora o que o deputado Marcelo Queiroz nos disse. Acho que talvez uma das principais propostas inseridas no relatório da reforma tributária, que foi votado em plenário e que foi feita pela Comissão de Cultura, foi a questão da imunidade tributária dos livros e jornais impressos. É importante ressaltar que a questão dos livros ela tem um papel social. Ela melhora o desempenho escolar, né, das nossas crianças, nossos adolescentes, ela aumenta a produtividade no ambiente de trabalho, ela amplia as habilidades sociais e comportamentos e aumenta a chance de grupos terem inserção maior de renda. Também é importante ressaltar que é um cenário ainda preocupante, que cerca de 30% dos brasileiros jamais comprou um livro. Então, a grande estratégia é exatamente garantir esse direito, incentivar a leitura, incentivar as livrarias e editoras, exatamente porque um país que lê é um país desenvolvido. Nesse sentido, foi aceita a nossa inserção no relatório, foi votado e a gente espera que o Senado, obviamente, reafirme esse compromisso com a sociedade brasileira.
Sem dúvidas, os livros são agentes de transformação social. Sempre que eu até às vezes fico comovida mesmo, emocionada, quando eu vejo uma criança. Esses dias eu fui no Cebinho, aqui na Asa Norte, e tinha justamente uma mãe, né, folheando um livro grande, e uma criança do lado dela vidrada, assim, o filho dela vidrado nos gibis. Eu achei demais aquilo. Muitas vezes na rua também, a gente agora, com tantas pessoas vivendo nas ruas, a gente encontra, e eu sempre fico muito tocada, alguém, uma pessoa em situação de rua, folheando um livro, ou levando vários livros consigo, apesar de toda a tristeza que essa situação e esse contexto acaba denunciando, a gente tem algum tipo de esperança porque a gente sabe do poder e da força dos livros, não é? Então, quanto mais eles puderem chegar às pessoas de forma facilitada, gratuita, sem complicação, melhor para todo mundo. Ariane, com certeza, você está certíssima nisso. E é legal pensar nessa fala do deputado, porque ele acaba trazendo também um dado que a gente mostrou nas últimas semanas, né? De 30% da população nunca ter comprado um livro na vida. O que está impossibilitando isso? Eu tenho certeza de que não é só a preguiça de leitura. Sim. É a falta de acesso, que a gente já tem falado várias vezes. E agora, né, com a aprovação, espero que o Senado mantenha isso. Os livros estão imunes às novas contribuições criadas pela reforma, né? A contribuição sobre bens e serviços e também o imposto sobre bens e serviços. E só para a gente deixar claro aqui para o nosso ouvinte, o que está inserido no preço do livro? O que faz um livro se tornar mais caro, mais barato? Como é que é essa precificação? Tem a impressão, a tradução de alguns exemplares, a diagramação, a revisão, o projeto gráfico, o preço do papel e alguns outros pontos editoriais. Então, essa manutenção da imunidade tributária sobre os livros acaba sendo um passo para incentivar a leitura e ter um Brasil em um futuro com mais leitores, mais incentivos à cultura e à educação. A cultura e a educação que estão sempre andando de mãos dadas, né? Você falou agora de ver as pessoas folheando os livros e tudo mais. Essa semana eu recebi uma imagem muito bonita do filho do Gabriel, que trabalha comigo. Ele tem 8 anos e era ele com um livro novo, cheirando, dizendo que adorava o cheiro do livro novo. Muito bom. Tem o meu vizinho, o Ian, ele também tem 8 anos e acabou de ler um livro de 250 páginas. E imagina o orgulho que a gente ficou, assim, de ver. São livros voltados para crianças, é óbvio, né? É a literatura infantil, mas é muito bacana isso. E também a gente precisa mesmo reforçar mais uma vez que o problema da falta de leitura no Brasil não é apenas o preço em si, mas a falta de acesso, né? Então, para a gente pensar nisso, em medidas, não sei, um subsídio do governo, como é que a gente vai tratar disso daqui para frente, tirar essa pecha de que o preço do papel é um dos vilões, porque não é verdade, mas a gente tentar encontrar mecanismos para que a gente consiga levar a literatura a outras camadas da população, para que não fique, para que a leitura deixe mesmo de ser uma coisa elitista, deixe de ser uma coisa elitizada. A gente precisa levar para todos os menores municípios, as menores populações do país. Muito bem. Agora são 8h26, estamos na coluna Literatura, sempre às sextas-feiras, a partir das 8 horas da manhã, aqui no jornal Nova Brasil Brasília, com Paulo Pimenta. Paulo, e a gente tem mais uma dica de livro para trazer para o nosso ouvinte. Hoje, um livro de Caio Fernando Abreu, é isso? É isso mesmo, Mariane. Você que nos escuta, se você não conhece Caio Fernando Abreu, eu te convido a conhecer. É um dos meus escritores de cabeceira, assim. Eu adoro Morangos Mofados. A primeira vez que eu li foi em 2010. E desde então tenho presenteado os meus amigos. Eu li toda a obra dele, todos os livros do Caio Fernando eu tenho na minha casa. E fico muito feliz com a repercussão que ele ganhou. Fico triste ao mesmo tempo por muitas frases atribuídas a ele de uma forma errada, assim como Clarice Lispector. Caio Fernando Abreu sofre desse mal, ele deve estar se revirando no túmulo dele quando ele escuta essas frases, mas Morangos Mofados eu acho que é a obra-prima dele, assim. É um livro que foi lançado primeiramente em 1982, e o Caio traz um pouco desse período da ditadura, escreve um pouco sobre isso, e o livro é dividido em 3 partes. A primeira parte, que é Mofo, a segunda parte, que é Morangos,
e a terceira que é Morangos Mofados. Então, a primeira ele traz um pouco da miséria humana, ele fala... O Caio é muito melancólico, né? O Caio tem uma tristeza muito grande nele, o Caio tinha alguns problemas com depressão, com ansiedade, e nessa primeira parte do livro fica muito evidente tudo isso. Na segunda parte dos morangos eu acho que é um pouquinho de esperança, quando a gente pensa no morango ali, né, de ser gostosinho e tal. Então é uma leitura que acompanha mais, que tem um pouco mais de fluidez, você deixa um pouco essa tristeza de lado. E eu acho que no terceiro momento do livro ali, que já é bem curtinho, é uma junção desses dois, né? Você fala assim, cara, sofri, mas tô aqui, vivo, vamos pra frente, é muito legal, Caio. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. Eu trouxe até um trechinho bem curto dele Vamos lá. pra gente pra gente pegar aqui. É de um conto chamado Aqueles Dois. Só para reforçar, Morangos Mofados não é um livro que você lê de cabo a rabo com uma história só. É um livro de vários contos. Então, para quem também está corrido, para quem está sem tanto tempo, é legal de você poder dividir a sua leitura em pequenas partes. Então, chama-se Aqueles Dois. Logo embaixo, o Caio coloca um parênteses escrito História de aparente mediocridade e repressão. E é bem Caio Fernando Abreu isso. Então ele tem uma parte que diz assim: Num deserto de almas também desertas, uma alma especial reconhece de imediato a outra. Talvez por isso, quem sabe, mas nenhum deles se perguntou. Não chegaram a usar palavras como especial, diferente ou qualquer outra, apesar de sem efusões terem se reconhecido no primeiro segundo do primeiro minuto. Acontece, porém, que não tinham preparo algum para dar nome às emoções, nem mesmo para tentar entendê-las, não que fossem muito jovens, incultos demais ou mesmo um pouco burros. Então, esse é o começo de uma história de amor que o Caio vai narrando ali, em meio à repressão da ditadura militar, tudo aquilo que vai acontecendo. O Caio tem um jeito muito irônico também de escrever, ele fala sobre sexualidade, erotismo, sobre homossexualidade. Então ele tá tudo isso muito presente na obra dele. Acho que é um livro que vale muito a pena ser lido. Indico para vocês, De Olhos Fechados, Morangos Mofados, é um bom livro para começar a viver a literatura do Caio, que tem diversos outros livros por aí. Muito bem, eu nunca li nenhum livro do Caio Fernando Abreu, já vi dezenas de frases atribuídas a ele nas redes sociais, acredito que mais da metade não sejam dele, por conta desse movimento, mas muito boa a história, viu? Eu trouxe aqui o meu livro, já vou deixar ele na mesa com você, para você Bonito. Deixar no seu carro, em algum lugar, e você vai lendo de vez em quando. E a meia capa, às vezes eu fico encantada pela capa dos livros, depois eu vou entender melhor a história. É isso, a não edição... é muito grande, né? Não, é super curtinho, acho que o livro tem aqui 150 páginas, então num minutinho você lê esse livro. Gente, no final de semana eu tenho tentado trazer aqui livros mais curtos mesmo, justamente pra gente buscar retomar essa leitura, né? Então, Morangos Mofados também é um livro bem curtinho. Muito bem. Douglas, como é que é a sua relação com a leitura? Você tem esse hábito presente na rotina? Às vezes é difícil conseguir por conta das várias outras tarefas diárias? Esse hábito, na verdade, na minha vida é péssimo. Vamos Minha mãe melhorar. é professora de português. Olha E aí só. aquela velha história do Casa de Ferreira Espeto de Pau, eu Espeto de sempre pau. fui muito afastado do português. E eu leio muito em jogos, Tá. como eu gosto de RPG e coisas assim, então são jogos de muita história. Uhum. Mas a questão da leitura mesmo, eu tô tentando trazer mais, principalmente com as obras do Tolkien, do Senhor dos Anéis, do livro de fantasia, pra tentar puxar um pouco desse gosto. Mas ainda tô na luta pra conseguir. Vamos E é melhorar. muito legal ver esse transmídia acontecendo também, né? Porque muitos jogos estão virando livros, tem muitos livros que deram vida aos jogos. Então, mesmo para quem está ali com o Douglas já inserido no meio dos jogos, vale a pena procurar algum jogo que você goste muito, ver se tem algum livro, né? Pode E ser é um uma debate que saída. está sendo feito muito hoje em dia no meio dos jogos, porque existem empresas como a Nintendo que não traduzem os jogos para o português. Uhum. E isso bate um pouco naquela questão da acessibilidade, né? De tipo, jogos com muito texto, com muita história, que poderiam talvez trazer a pessoa para essa questão da leitura de Sim. uma outra forma.
e não vem em português, então a gente não tem acesso a essa questão, né? Sim. Então é muito interessante isso. Eu, por exemplo, lá em casa eu tenho os 3 livros da Assassin's Creed, que era um jogo que virou filme. Então é muito interessante, assim, essa mistura, você consegue trazer pessoas de todos os nichos, né? Com certeza. Muito bem, a gente tem aqui a Asta Ruth Lira falando no nosso youtube.com/Nova Manhã sobre justamente o acesso à leitura. Ela disse, olha, realmente o acesso dificulta, mas existem outros motivos de desinteresse na falta de leitura. Fui professora por 30 anos e uma parte desses anos foi dentro da biblioteca. Entrei com um número de leitores de 500 em média por turno e saí com uma média de 100 alunos leitores. O principal motivo hoje, na minha opinião, é a internet e a facilidade de textos curtos. A gente tem uma juventude desinteressada, mesmo com essa tentativa de resgate. Está aí o relato dela. Obrigada pela participação. E certíssima, né, nesse relato, é uma coisa que deixa a gente triste, assim mesmo. A gente comentou nas últimas semanas sobre a questão da internet, sobre o quanto ela nos atrapalha, sobre, assim, a internet nos atrapalha, mas também traz muitas coisas boas. Mas no que a gente está dizendo sobre literatura, esses conteúdos rápidos, a tiktokização das coisas, né, tudo tá durando ali 15 segundos, 30 segundos. Você vai sentar para ler um livro de 200 páginas, aquilo ali te deixa cansado. Por isso trouxe aqui também Caio Fernando Abreu, um livro de contos, curtinho. Imagina que você está assistindo a um TikTok, mas lendo. Então vai ali rapidinho. Muito bem. Trazer rapidinho, assim, a questão dos livros digitais talvez seria um meio de facilitar esse acesso. Eu vejo muita questão do Kindle, das assinaturas e tudo. Isso seria um meio de facilitar o acesso para os livros? Ou você acha que ainda o livro de papel ainda seria melhor? Eu acho que, na verdade, não tem um melhor ou pior, mas acaba que os custos do livro digital também estão inseridos. Então, ainda que não tenha a impressão não é a parte mais cara da produção de um livro. Então, ainda vai ter o gasto com o projeto gráfico, com a editoração, com a revisão do texto. Então, os mesmos gastos que estão inseridos no livro de papel, à exceção da impressão, vai continuar tendo no livro digital. É óbvio que facilita na questão de você conseguir transportar com uma maior facilidade. Você tem o Kindle e você vai levar para todos os lugares 40 livros que você tiver ali, então, em um único dispositivo. Mas, ao mesmo tempo, para quem vai chegar o Kindle, né? Você pensa que é um site que vende o Kindle, você precisa ir lá comprar o livro digital da mesma forma, e a gente está falando de pessoas que às vezes não conseguem entrar numa livraria por não ter condições. Então essa pessoa vai ter condição de comprar um dispositivo que, pensando no custo-benefício, aí cada um vai ver e vai avaliar, mas você vai comprar um dispositivo de R$ 500 para depois comprar um livro que às vezes pode ser um pouco mais barato até. Mas será que você tem essa condição? Será que todo mundo tem esse acesso à internet? Pensar na nossa realidade de Brasília não é pensar no Brasil todo, né? Será que a pessoa que mora numa comunidade ribeirinha, lá do Acre, ela vai ter acesso a isso? Uma outra pessoa que mora no interior de Minas Gerais, será que ela vai conseguir chegar a esse dispositivo, chegar a essa compra feita pela internet? Então, é uma discussão que leva muito tempo, a gente não consegue falar tudo isso só aqui na coluna, mas a questão da elitização é importante ser discutida, a questão do acesso aos livros. Concordo 100% com a professora que diz que existe uma falta de interesse, mas a gente precisa, de alguma forma, retomar esse hábito, seja com incentivos do governo, apoio, pensando numa educação de base, trazendo lá de baixo. Não é uma coisa a curto prazo, a gente não vai conseguir resolver isso de hoje para amanhã, para o mês que vem, mas acho que um projeto de governo que acolha isso e abrace essa causa pode ter um sucesso daqui a algum tempo. Muito bem. Paulo Pimenta, sempre conosco aqui às sextas-feiras, falando de literatura. Obrigada por hoje. Bom fim de semana. Até semana que vem. Ariane, eu que agradeço. Queria só deixar um recado aqui. Claro. Na segunda-feira, dia 17 de julho, vai ter o lançamento do livro Bernardo Sayão, Caminhos, Afetos, Cidades. Então, fala sobre esse engenheiro importantíssimo para Brasília. Foi escrito pelo neto dele, o Sérgio de Sá, que é um excelente escritor, é um jornalista incrível. O livro não é um livro precisamente biográfico, mas é um livro que permeia ali num jornalismo literário, um perfil do Bernardo Sayão. Então, queria convidar todos vocês, dia 17 de julho, a partir das 6 da tarde, no Gentil Café, na 410 Sul,
Bernardo Sayão a noite de lançamento desse livro, a noite de autógrafo com o Sérgio de Sá. Maravilha, convite feitíssimo. Esta foi a coluna Literatura.